Bem, segundo ano do Mads Arif, eu vou fazer essa gravação para a gente completar o sistema endócrino hormonal. Então, boa tarde, boa noite, boa tarde, bom dia. Então, depende do horário que você vai assistir, né? Então, eu vou gravar para você aqui a parte do sistema hormonal, a parte de ciclo menstrual, e aí a gente fecha esse sistema, tá bom? Então, olha só. Então, faltou explicar para você sobre o pâncreas. O pâncreas é uma glândula mista. Por que ela é mista? Porque ela produz hormônio dentro da corrente sanguínea e produz substância fora da corrente sanguínea, que no caso são secreções. Então, ela pode também ser chamada de anfícrina. É a mesma coisa que mista. Quais são os hormônios que o pâncreas produz? São dois. Um é a insulina e o outro é o glucagon. Então, tá aqui o pâncreas, ó, bonitinho, bem aqui, fica por trás do estômago. Aqui sou eu, né, bonitinho e tal, aqui, uma montagem muito escrota, né? E aí o pâncreas, ele tem a dupla função, então, produz secreção para o sistema digestório e produz hormônio para o sistema hormonal. Então, bora falar um pouquinho aqui sobre os hormônios. A insulina é o hormônio chamado de hipoglicemiante. Por que hipoglicemiante? Hipo porque ele diminui glicose no sangue. Então, diminui a glicose no sangue. Para onde é que a glicose vai? Toda vez que a insulina é liberada, ela favorece a entrada de glicose nas células. Então, ela sai do sangue e vai para algumas células. Da onde? Do fígado e dos músculos. Então, músculos e fígado, as suas células abrem a membrana e a glicose entra e se acumula dentro dessas células. A glicose, ela vai se acumulando, vai ligando uma glicose na outra e forma o chamado glicogênio. Então, glicogênio é um açúcar maior, é um conjunto de glicose. Quem favorece a entrada de glicose nessas células é o hormônio chamado de insulina. Por isso que ele é chamado de hipoglicemiante, porque ele diminui a glicose no sangue. Beleza? Se faltar esse hormônio insulina, a glicose não vai para os músculos nem para o fígado. Então, a glicose continua no sangue, o que provoca uma doença chamada de diabetes. Diabetes mellitus. A diabetes mellitus pode ser de dois tipos, tipo 1 e tipo 2. Diabetes mellitus tipo 1 é aquela que a pessoa não produz insulina. Beleza. Aí ela tem que tomar insulina, tudo. Diabetes tipo 2 é aquela que a pessoa produz insulina, só que as células do fígado e músculos não conseguem reconhecer a insulina. Então, a gente diz que a pessoa é intolerante à insulina. Nesse caso, ela não vai poder tomar insulina, porque o problema não é a falta. O problema é que a insulina dela não está fazendo o efeito. Está intolerante. Não está sendo reconhecida pelas células. Então, esse caso só cabe à dieta mesmo. Dieta pobre em açúcar, né? Então, a insulina, ela faz esse movimento. A glicose vai se acumular nas células. Logo, sai da corrente sanguínea. O outro hormônio que nós temos, que o pâncreas produz, é o glucagon. O glucagon, ele faz o inverso da insulina. Nós chamamos de ações antagônicas. Ou seja, o que a insulina faz, o glucagon faz ao contrário. Então, ele pega o glicogênio que está lá nas células e converte novamente em glicose. E aí volta para o sangue. Se aumenta no sangue, nós dizemos que o glucagon é hiperglicemiante, porque ele aumenta, hiperaumentar, glicose no sangue. Tudo bem? Então, o glucagon faz o inverso da insulina. Sexta glândula, pessoal, testículo. Então, o testículo, glândula masculina, também mista,
Ela produz hormônio e produz o espermatozoide. Espermatozoide fora do sangue e hormônio dentro do sangue. O hormônio que ela produz é a testosterona. Lembrando que para nós produzirmos testosterona, nós homens, né, para nós produzirmos testosterona, o testículo precisa ser ativado pelo hormônio da hipófise, chamado de LH. Então, o LH você pode ver na aula anterior, o LH ativa o testículo e o testículo passa a produzir testosterona. É o que eles chamam de eixo, né? Então, essa testosterona, tá bem aqui, ó, vai ser, então, como eu comentei, ativada pelo LH da hipófise e ele vai produzir testosterona, que vai desenvolver no homem as características sexuais secundárias. Então, essas características no homem são elas que vão desenvolver a parte da musculatura, a voz, os pelos, a libido, a vontade de ter relação sexual. Então, essa parte da sexualidade, da parte física, até a parte mental também, vai ser responsabilidade da testosterona. Tranquilo? Vamos agora para o ovário. O ovário é a nossa sétima glândula, é a última glândula. Ela vai ser produtora, também é uma glândula mista, porque ela produz ovócito, que é o gameta, lá na tuba uterina, e produz dois hormônios, daí a parte endócrina, né? Exócrina e endócrina. Então, algo fora do sangue e algo dentro do sangue. Então, os hormônios são lançados no sangue, o estrógeno e a progesterona. Nós já vimos aí quando falamos de LH e FSH. O estrógeno, pessoal, ele vai estar relacionado basicamente com a recuperação da parede do útero. Está aqui, ó. Reconstituição do endométrio. Então, a mulher, durante a fase menstrual, que a gente vai já ver, ela perde a parede do útero. Como ela perde a parede, ela precisa regenerar essa parede. Quem vai ajudar é o estrógeno. O estrógeno também é responsável pelas características sexuais secundárias, as características na puberdade, que é aparecimento dos seios, mudança na voz da mulher, as curvas, a vontade de namorar. Então, a menina vai se tornar mulher. Então, o estrógeno vai desenvolver o corpo feminino. A progesterona, ele também vai ajudar a reconstruir a parede do útero, que é o endométrio, tá aqui, ó. Manutenção do endométrio. Só que aumenta mais essa parede. Por que aumenta, Ruivo? Porque essa parede pode receber o embrião, o juninho, o bebezinho. Então, a progesterona, a gente diz que ela prepara o útero para uma possível gravidez. Então, você tem aqui os 4 hormônios relacionados com o ciclo menstrual. O hormônio folículo estimulante, o FSH. A gente aprendeu que ele matura o folículo, com isso matura o ovócito. Ele amadurece um ovócito, um gameta, a cada ciclo menstrual. E também o FSH está relacionado com a produção de estrógeno. Então, o FSH age no ovário e o ovário produz estrógeno. O hormônio luteinizante LH estimula a ovulação, que é o período fértil. E, além disso, faz com que o ovário produza progesterona, como a gente comentou. O estrógeno, a gente comentou agora há pouco, ele promove a regeneração da parede do útero e aparecimento das características sexuais. E a progesterona faz a manutenção do endométrio e prepara o útero para uma possível gravidez. Então, aqui você tem, de forma simplificada, como é que funciona o ciclo menstrual. Então, você tem a hipófise, as mulheres, no caso, a adenohipófise, a área, né? Produz o FSH, é o primeiro hormônio produzido, vai agir no ovário e faz com que o folículo amadureça. O folículo é uma membrana que protege o ovócito. Então, esse folículo amadurece, por isso que o nome dele é hormônio folículo estimulante, porque ele amadurece o folículo. Aí, esse hormônio faz com que o ovário produza estrógeno. A alta de estrógeno
corpo da mulher, no sangue feminino, faz com que recupere a parede do útero após a fase de menstruação. E aí o estrógeno alto no sangue da mulher, o nível elevado, provoca o chamado feedback negativo, ou seja, a alta de estrógeno provoca a diminuição de FSH. Então, o FSH na mulher vai diminuir, devido à alta de estrógeno. E aí, depois, quem começa a ser produzido em grande quantidade pela hipófise é o LH. O LH, o hormônio luteinizante, age também no ovário e faz com que aquele folículo amadurecido pelo FSH ele sofra o rompimento. Esse folículo rompe e o ovócito, que é o gameta, sai. Quando o ovócito sai, é o que a gente chama de ovulação. É o que indica o período fértil. Para onde é que esse ovócito vai? Para a tuba uterina, para esperar o espermatozoide. Então, o LH, eu posso dizer que ele está relacionado com a ovulação. Qual é o dia médio? 14º dia. Então, no 14º dia do ciclo, é o dia que a mulher está ovulando. Isso é uma média. Claro que isso varia muito de mulher para mulher. Então, o LH, ele age no ovário, faz com que a mulher ovule, entre no período fértil, e, ao mesmo tempo, a mulher começa a produzir muita progesterona. A progesterona prepara o útero para uma gravidez, aumenta o endométrio, só que a alta de progesterona no sangue provoca também um feedback negativo, ou seja, a alta de progesterona faz com que diminua a produção de LH, e a tendência é que o LH diminua. Tudo bem? E o que é mais estranho? O que é mais estranho não, o que é diferente. Que quando o LH diminui, a progesterona era produzida a partir da ajuda do LH. Mas se o LH diminui, a progesterona também diminui. É isso mesmo, a progesterona reduz depois. Quando a progesterona diminui, a parede que era preparada por ela também se solta. Chama isso de descamação. Então a mulher descama. E aí, com isso, começa uma nova fase menstrual. Então, para a mulher menstruar, 2 hormônios diminuem no sangue dela. O LH e depois a progesterona. Quando a progesterona diminui, ela menstrua. Ela descama e caracteriza a fase menstrual. Aí começa tudo de novo. Então, aqui você tem o que eu acabei de comentar. A mulher, no primeiro momento, aumenta o estrógeno para recuperar a parede do útero e desenvolve a característica feminina. E depois do 14º dia, que tem a ação do LH, que é a ovulação, a progesterona diminui, ó. A progesterona aumenta. Como a progesterona aumenta, o útero está preparado, tá aqui o útero, o endométrio bem aumentado. Aí está esperando justamente o embrião. O embrião vai se ligar aqui, isso é chamado de nidação. Nidação é quando o embrião se liga na parede do útero. Aí o que vai acontecer? A progesterona, o LH vai diminuir, porque eu comentei agora há pouco, que a alta de progesterona diminui a produção de LH, o feedback negativo, e com LH baixo, depois a progesterona diminui, tá aqui, ó. Então, quando a progesterona diminui, ó, no final do ciclo, ela vai, bota aqui a menstruação. Então, a queda dos 2 hormônios, tanto estrógeno quanto progesterona, principalmente progesterona, provoca descamação. O endométrio é eliminado e a mulher começa uma nova menstruação. Ok? Então, a gente para por aqui. Então, finaliza o sistema endócrino. E agora é só você rever essa aula, fazer suas anotações. Te espero na próxima, tá bom? Um abraço, segundo ano.